curvados e as mãos no coração. Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por esse dia e junto com ele, meu Deus, todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Cada uma delas, meu Deus, que a tua vontade é para que as iniciemos no Senhor. Porque tudo que nós começamos no Senhor tem tudo para terminar, para ir até o fim, para dar certo, para ter luz durante todo o tempo, para estarmos bem, não para ser fácil, meu Deus, mas para termos segurança, para passarmos, meu Deus, com firmeza, com segurança, com o teu amor, meu Deus, pelo que tivermos de passar. Se tiver a ver com pessoas, se tiver, meu Deus, a ver com lugares, se tiver dificuldades, se tiver barreiras, se tiver tempestades, a tua palavra nos ensina, nos orienta e nos garante que nós teremos vitória. Que quando o Senhor nos manda atravessar, ir para o outro lado, se o Senhor tem esse propósito, ir para o outro lado, meu Deus, é o melhor para nós. Quanto tempo da nossa vida, que quando o Senhor nos disse, vai para o outro lado, vamos para o outro lado, nós ficamos, insistimos do lado de cá, ficamos, meu Deus, e insistimos no conforto, na zona de conforto, na companhia de pessoas que na verdade era o que o Senhor tinha para nos separar. O Senhor nos queria mais na tua presença, mais, meu Deus, dependendo da tua companhia, mais, meu Deus, ligados ao Senhor do que qualquer outra pessoa. E quantas vezes que esse tempo que nós ficamos, que paramos, que insistimos, meu Deus, em coisas, em lugares, em pessoas, foi um tempo perdido. Eu oro para que não haja tempo perdido mais, para que a tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento. Se falta-nos, meu Deus, entendimento para algum propósito debaixo do céu, algo, meu Deus, que estamos olhando com um olhar errado, que estamos, meu Deus, olhando da forma errada, eu te peço que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos faça saber, e que não, meu Deus, apenas venhamos saber, mas que venhamos compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Isso só é possível quando há renovação na nossa mente. Quando nós olhamos, meu Deus, a partir da tua visão, e não mais daquela visão a qual sempre olhamos que era comprometida, que era, meu Deus, distorcida, que a base, meu Pai, era qualquer coisa, sentimento, emoção, interesse material, e não, meu Deus, o temor do Senhor, não a verdade que é a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos perdoe por cada um dos pecados que nós cometemos, que cada um, meu Deus, que nos leva agora a arrependermos-nos e a nos voltarmos para o Senhor, com muitas vezes amargura, com dor na alma, com a sensação, meu Deus, de quem traiu o Senhor, mas também a gratidão de quem ainda está vivo e tem tempo de fazer aquilo que o Senhor aprova. E por isso que nós vamos ao Senhor pedindo misericórdia, pedindo, meu Pai, que o Senhor olhe para nós, que o Senhor receba as nossas orações, pedindo que o Senhor nos perdoe, que o Senhor derrame sobre nós, meu Deus, unção, poder, que o Senhor nos ajude em tudo, que em cada passo, em cada mudança, que para permanecermos, resistirmos contra todas as investidas do mal, que o Senhor nos ajude. Esteja aqui conosco. Esse culto, meu Deus, ele não tem propósito, ele não tem significado se não for para o Senhor,
se não vier do Senhor, meu Pai, se não estiver com o Senhor. Por isso eu oro e peço a Tua presença, do começo ao fim, que o Senhor esteja conosco aqui já ajudando-nos a orar, recebendo a nossa oração, nos perdoando, liberando, meu Deus, misericórdia, nos dando visão, nos dando e abrindo nosso entendimento para que vejamos aquilo que ainda não vimos e para que venhamos perceber aquilo que não tínhamos percebido no Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nos conduza na palavra. Que o Senhor receba o nosso louvor. Que o Senhor, meu Pai, ouça e responda às nossas orações. E que o Senhor venha, meu Pai, com o Teu poder, com a Tua unção, derramando sobre nós, meu Deus, e nos conduzindo para lugares mais altos, que é os lugares que o Senhor tem para nós. Eu entrego esse culto ao Senhor, eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa, meu Deus, que neste momento se coloca diante da Tua presença, na Tua casa, ou onde essa pessoa estiver agora nos acompanhando nessa mesma reverência. Eu peço que ali chegue, meu Deus, no lugar onde ela está, que chegue poder, unção, que haja, meu Pai, um renovo, que o Senhor esteja conosco, que nos abençoe. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pela paz. E eu recebo, tomo posse da paz e declaro que onde estiver chegando estas palavras, que chegue paz e que a paz se estabeleça. Não a calmaria, Senhor, mas a paz do Senhor. Aquela que o Senhor dá como ninguém, nem o mundo a dá. Para que ninguém mais, meu Deus, tenha o seu coração perturbado ou tenha medo de qualquer coisa. Que o Senhor abençoe o nosso dia, que eu consagro também ao Senhor. E eu peço a unção, o poder e a bênção sobre essa terça-feira. Que cada um, meu Pai, que para, que vem, que busca, que ouve a Tua palavra, logo, meu Pai, nesta manhã. Agora, de manhã cedo, a primeira atitude do dia, que tem o seu dia consagrado e abençoado, é o que eu te peço. Esteja conosco. Nos abençoa, meu Deus, grandemente. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2023, a unção de governo está sobre mim. E para a glória do meu Deus, eu governo. Diga, eu governo, porque eu creio. Amém? Pode sentar, por gentileza. A palavra techuvá, e a gente já teve um culto inteiro sobre essa palavra, né? Significa volte à origem. E cada vez que eu estou aqui pregando e que eu escuto, né? Eu bebo do Espírito da palavra profética. A unção de governo está sobre mim, para a glória do Senhor eu governo, estou governando. Eu lembro dessa palavra, techuvá. Por quê? Porque ontem ainda à noite eu estava participando do culto, né, e ouvindo a palavra, teve uma parte ainda que eu ouvia e ouvindo as pessoas, né, quando elas estavam repetindo algumas expressões, falando, né, que o bispo disse, fala assim e faz de tal maneira e vamos. Eu observava a atitude de alguns e aquilo me fez refletir, né? E aí me remeteu a quando eu repito essa palavra profética, não só essa, mas cada palavra, que um dos motivos das pessoas hoje, elas, ao mesmo tempo, terem mais contato, mais acesso do que nunca tiveram. Eu acredito, isso baseado em mim, baseado no que eu vejo, no que eu vivo. Eu acredito que nunca houve tanto acesso, tanta facilidade,
tanto contato com a Bíblia como há hoje. Então hoje é normal, por exemplo, uma pessoa que chegou à igreja, aqui, esta igreja, se ela chegou há 1 ano na igreja, não é incomum ela ter, por exemplo, 2 Bíblias, 3 Bíblias. Sem contar que todos os cultos que ela vem, se ela não trouxer a Bíblia, ela vai ter todas as passagens transmitidas para ela enquanto elas estão sendo lidas, e algumas, muitas vezes, ao serem citadas, aparecem. A passagem, a tradução, está ali. É acesso, é ou não é? Estou falando alguma coisa aqui, aparece ali. Né? Aparece a palavra maior do que eu aqui para você, inclusive. Porque o tamanho da palavra é maior do que eu. O telão ali é maior do que eu. No seu celular você tem a Bíblia, de graça. Eu fico pensando, né? A Bíblia no celular é de graça. Imagina se fosse paga, né? Pensa num aplicativo que tinha tudo para ser falido se fosse pago, é a Bíblia. Porque tem gente que mesmo tendo, tem gente que se eu pegar o celular da pessoa agora, se eu pegar o celular dela agora, vai ter o aplicativo de pedir comida, vai ter o aplicativo do Instagram, mas tem gente que se eu procurar a Bíblia não vai ter. É óbvio que não são todos, mas alguns aqui sabem que se tivesse uma vistoria hoje, deixa eu pegar o seu celular. Opa! Não tem a Bíblia. Mas tem acesso. E está lá, é de graça. Na loja dos seus aplicativos, tem a Bíblia e ele é de graça. Você tem a Bíblia hoje, que se você fala assim, eu não gosto de celular, tem no computador. Você pega, entra na internet, né, se você digitar biblia.com.br, tem a Bíblia lá. Qual tradução? A que você preferir. Desde a linguagem de hoje, né, até a King James, que é uma Bíblia um pouco mais reservada. Tem a mais tradicional de todas, do Brasil, que é a Almeida. Todas que você precisa, está aí. Ah, eu quero uma Bíblia em outra língua, que tem mais explicação. Tem também. Só que nós estamos na fase da história da criatura, né? Porque desde que o homem foi criado, nunca houve tanto acesso à palavra de Deus. E quando eu digo acesso, ela estar acessível, ela estar ao alcance, na sua tradução. Você não tem que ficar buscando, igual a gente assistiu aquele filme da China, da moça chinesa. Você não lê um livro e fica naquela ansiedade, esperando alguém em algum outro país traduzir, colocar num contrabando para chegar para você ali a tradução do próximo livro da Bíblia. Não, está tudo aí na tua mão. Tem a Bíblia, tem no telão, tem no celular, tem tudo. Mas também a gente nunca viveu uma época em que, mesmo tendo acesso, mesmo estando no meio ali, você passa igual na igreja, aqui tem um monte de arte visual, é um versículo aqui, é uma arte aqui no telão, você vai na lanchonete, está ali passando, e na escolinha, no estacionamento, vai ter um banner, alguma coisa, você tem a palavra, você tem um versículo num lugar, você tem no outro, você tem alguém falando. Aqui, dependendo do horário que você for, se não tiver culto aqui acontecendo, para onde você for, você vai ouvir a voz da bispa. Já reparou isso? Você vai na lanchonete, tem um culto lá, está alguém ouvindo um culto. Você vai ali na recepção, tem alguém ouvindo um culto lá. Se você entrar no refeitório, tem alguém ouvindo um culto lá. Se você estiver no estacionamento, na entrada, vai ter alguém ouvindo um culto lá. Então, você tem acesso. Mas também é uma época onde as pessoas elas estão vivendo uma vida porque decorre da fé líquida. Quer dizer, não
é sólido. Por quê? Eu vejo nas mínimas coisas. Como ainda ontem eu falei, principalmente para o pessoal da transmissão. Nós não podemos fazer disso aqui o culto, o programa Mudança de Vida, o que você coloca que é espiritual. E aí eu estou falando para o pessoal da transmissão. Você não pode fazer como aqueles velhinhos que ficam na praça da caixa d'água, que você passa ali, quem sabe o que eu estou falando? Não tem aquelas praças onde tem uma caixa d'água? Pelo menos no interior sempre tem uma caixa d'água, tem uma praça ali, tem um monte de idosos ali, que eles ficam sentados naquelas mesas de concreto, você passa ali. Vai ter uma coisa que está faltando nesse conjunto. O que é? Um radinho de pilha com um som que não desliga. Está ali, e um baralho. Então, o dominó, o baralho, né, dependendo da região. Você passa ali, o rádio está ligado o dia inteiro. O dia inteiro tem um radinho ligado ali. Mas se você perguntar o que está sendo falado naquele radinho ali, eles não sabem. Por quê? Se acostumaram com o barulho. Ali, por exemplo, poderia ter jornalista. De tanta notícia que eles ouvem. Mas você perguntar, às vezes se você pergunta uma coisa, não sabe te falar a notícia que ouviu há 1 minuto. Ou vai te falar distorcida, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Por quê? Porque ali está o objeto, está o rádio, está o som, mas não tem uma pessoa ali concentrada. Então, eu quero chamar a sua atenção, você que está aqui na igreja, você que está na transmissão, para isso. Nós não podemos principalmente fazer da palavra de Deus. Essa palavra que às vezes você é chamado a repetir. Não faça disso, sabe, só um protocolo do culto. Eu sou. Eu tenho. Eu creio. Porque como você é como também você recebe as coisas. Não é assim que a gente julga as pessoas? É ou não é verdade? Como é que a Bíblia diz que o puro olha para os outros? Para o puro tudo é. Para o impuro todas as coisas são. Não é só no julgamento das pessoas. Isso é na vida. E ontem ainda observando, né? Não estou dizendo todos, mas algumas pessoas. Eu pensei, falei, olha, às vezes a pessoa ela podia viver algo assim, hoje, nesse culto que Deus preparou, Deus colocou, né? Deus usa o pregador às vezes para puxar a pessoa que está ali, né? Semi-morta, sabe, está ali, não sei, estou me arrastando, então levanta. E a pessoa está ali tratando aquilo como se fosse um protocolo. E eu não vou dizer de uma situação específica, eu estou dizendo cuidado. Porque às vezes você já se acostumou. Quantos que estão lendo a Bíblia aí no capítulo diário, né, nos capítulos diários, e que estão correndo o olho? Que é perigoso a pessoa terminar a leitura e não lembrar do que ela leu. Por quê? Porque ela não está lendo e não está com o espírito ali. Ela não está ali envolvida com aquilo, é só o cumprimento. Hoje qual que é? É um número de alguma coisa que tá bom, já terminei. Não. E por que eu usei techuvá? Volte à origem. No princípio, como é que foi feito todas as coisas? Como é que foram feitas todas as coisas? Teve toda uma construção, e Deus teve que se mover, e correr, e trabalhar demais, e uma correria. Foi assim ou não? Haja. E o que acontecia depois que Deus falava? Acontecia. É para ser diferente hoje? Não. Por quê? Por que Deus deixou a palavra? Porque é para ser da mesma maneira. Deus não mudou. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Não, mas hoje não. Deus não mudou.
Deus não está morto. A palavra de Deus não é menos poderosa do que ela era no princípio. Acontece que as pessoas estão tornando, como várias partes da vida delas, a palavra de Deus líquida. O que é líquido? É aquela coisa corrente que passa, sabe? É como você ficar olhando debaixo da ponte, a água que está passando ali, ó. É como se nunca fosse parar, nunca fosse terminar. A palavra de Deus nunca vai terminar, mas não é para ela passar. A Bíblia diz assim, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim, antes cumprirá o propósito para a qual eu a enviei. Então, não pode você se acostumar e fala aleatoriamente, e usar a palavra como uma brincadeira apenas, e sabe, aquela coisa de que eu estou no meio, é tudo muito comum, muito comum, muito comum. Não. Sim, nós temos que ter familiaridade com a palavra, temos que ter familiaridade em ouvir algo, saber o que está ouvindo, ter consciência do que está ouvindo, sim, ter conhecimento da palavra, mas não tratar a palavra como se fosse algo dispensável, de que eu não preciso de tudo, me tornar uma pessoa seletiva, de que não, essa palavra eu já conheço, deixa, essa palavra eu já sei, essa palavra aqui não, eu já ouvi, essa aqui toda hora está sendo falada. Tanto que eu sempre me preocupo com as palavras que mais são pregadas não caírem no ouvido e na mente das pessoas como algo que elas já se acostumaram, como se fosse aquele remédio que você está tomando todo dia e para o teu organismo ele não causa mais efeito. Qual que é a palavra que a gente mais prega aqui? Romanos 12. O que fala Romanos 12? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, quer dizer, não se nivela com esse mundo, ou seja, não aceita. Pode fazer pesquisa, a palavra que mais é citada, mais é pregada, mais é lida aqui neste ministério é Romanos 12. Não vai passar uma semana sem ela ser falada. Porque é a base da nossa visão. Que você vai ter uma mudança de vida a partir dessa renovação do teu entendimento. Porque se tudo passa pela tua mente, e quando passar pela tua mente, se o filtro for velho, imagina você vai lá e compra um filtro caríssimo. Tem filtros aí que tem o valor de um carro. Você compra um filtro caríssimo. Olha que exemplo perfeito. O filtro, né, o purificador de água, o nome que você quiser dar. Aí você pega o refil dele, pega um velho e coloca ali para passar água. Você vai tomar uma água boa? Mesmo que o filtro custar aí 10 mil reais? É o que alguns estão fazendo. Até adquiriram um filtro novo. Mas o refil do filtro, que é a cabeça da pessoa, por onde tudo passa, é o velho. É a visão velha. É a velha mentalidade. Quer dizer, é a palavra que a gente teve aqui no domingo. Tem gente que ainda está tentando iluminar a vida com as velhas tochas. Não é com a luz de Deus. É com a própria luz. A pessoa não está ali na fé, está aqui, Salmo 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. O que está escrito? Que há outras luzes. Lá eu não lembro do livro, mas eu sei que está no Novo Testamento, mas está escrito que o Senhor é o Pai das luzes. Quer dizer, tem luzes abaixo dele. Tem gente que criou sua própria luz. Tem gente que está tentando viver com a sua própria luz. Na época, como era chamada, as tochas. A pessoa acendia uma tocha
envolvia, aquilo passava, né, um tecido ali no azeite, ou mesmo em óleos que eram ali prensados para aquele propósito, colocavam num pedaço de madeira ou de ferro, e ali acendiam um fogo, ficavam com as suas tochas. Mas aquilo tinha tempo de duração. Aquilo precisava ser ali tido a sua manutenção. Enquanto a luz de Deus foi criada lá no princípio, foi chamado de luminares. Tinha um para o dia e tinha um para a noite. Eu vejo quantas pessoas, né? A bispa falou aqui no domingo de obsessão. Quanta gente tem feito e se apegado a algumas ideias fixas, mesmo dentro do Evangelho. Uma ideia fixa que a gente precisa ter muita atenção e combatê-la, porque mais cedo ou mais tarde isso vai ser uma tentação na sua vida. O que tem acontecido muito? Tem acontecido assim. Todo mundo vive as suas tentações. Tem gente que é tentado na saúde, tem gente que é tentado no financeiro, tem gente que é tentado na lascívia, tem gente que é tentado no casamento, tem gente que é tentado na família. E o que é essa tentação? É um desafio. E a tentação não é algo, tanto que a Bíblia diz, o Senhor falou, resistam ao e ele fugirá de vocês. Não é isso? Por que a expressão é resistam? Quer dizer que não é uma coisa que vai estar de passagem assim, você não quero, passou. Não, vai ter se daqui desse lado eu tenho que resistir, quer dizer que do lado de lá também tem diga resistência. Diga resistência. Se desse lado foi dito para resistir, isso significa que do lado de lá também vai ter resistência. Tanto que quem estava aqui na entrega do jejum vai lembrar da bispa falando de momentos, de situações, de coisas serem definidas, e pode saber disso. Você que ouviu a palavra no domingo e começou, está aí refletindo, e está aí, eu quero, eu vou mudar, eu vou fazer essa risca no chão, e não é com giz, não, eu vou fazer uma risca aqui com uma tinta que não sai, para nunca mais, eu não vou nem fazer uma risca, eu vou fazer um muro. Entendeu? Tem gente que não vai fazer uma risca, que vai fazer um muro. Tem gente que vai fazer uma muralha, vai construir assim para agora vai ficar impossível de voltar. Ainda que a pessoa for tentada começar assim aos poucos voltar, vai bater. Não, daqui para trás não, nunca mais. Não é nenhuma risca mais, agora é uma muralha. Acabou, isso aqui é um limite para mim. Isso aqui é um novo começo. Isso aqui é um novo território que eu estou agora ocupando. Para aquele eu não volto mais. Para aquele lugar espiritual eu não volto mais. Para aquela situação eu não volto mais. Então eu digo para alguns, cava primeiro, fez uma risca, beleza. Agora olha para essa risca aí e pega uma escavadeira e cava aí. Por que eu vou cavar? Porque você vai fazer um alicerce, vai levantar um muro. Não vai ficar só aquela risca visual, vai ficar uma construção, vai ficar um memorial aquilo ali agora. Agora, para você fazer isso, o que muita gente já está encontrando? Resistência. Então, é na família, é no seu financeiro. Não, agora eu vou resolver minha vida, eu vou pagar todo mundo que eu devo. Aí, de repente, você pensava, você olhava por uma montanha assim, ó. Quando você chegou perto, a montanha ficou assim, ó. Agora você não consegue nem olhar mais em cima dela. Na família você falou, não, vou dar um passo de fé aqui, vou me sacrificar. Quando você chegou perto, o sacrifício ficou maior. Para a sua saúde, você pegou e você está vendo que as situações aí estão aumentando.
Então, a primeira coisa que você precisa saber, tem resistência. Talvez a bispa não gastou tanto tempo, porque se ela tivesse gastado mais tempo, talvez a gente teria invadido o culto da noite. Mas resistência é a coisa que você mais vai ter agora. E alguns aqui só estão fazendo assim, ó. Não, eu já estou tendo. Está certo. Então não se admire que você falou, eu vou resolver essa área da minha vida. Qual a primeira coisa que você encontrou? Talvez alguns se iludiram. Por quê? Porque não foi pela fé, foi ainda na emoção. Não, então agora vai. Então eu precisava dessa palavra, porque eu não entendi, eu não tinha conseguido chegar até tal ponto, mas agora que eu entendi, eu vou lutar, eu vou fazer a isca no chão. Não, tá certo. Mas saiba, a primeira coisa que você está encontrando, você encontrou já no domingo, ontem, é numa ligação que você fez, é num lugar para onde você foi para resolver algo, é quando você foi saber mais, se inteirar da real situação. Primeira coisa que apareceu, resistência. Então aí, essa introdução toda que eu fiz à palavra, por quê? Porque agora é onde você precisa olhar para a verdadeira luz, a luz de Deus. Porque quantas vezes que nós ouvimos palavras que a gente naquele momento se empolgou. É meu, eu pego, eu tomo posse, então agora vai. Mas não foi pela fé. Porque você apenas sentiu algo, você teve um sentimento, e eu quero, e eu vou, e vai dar certo, e Deus está comigo. Mas não fez uso de ferramentas poderosas em Deus. Se você não usa ferramentas poderosas, você não derruba fortalezas. E fortalezas são poderosas? As fortalezas da cabeça são poderosas? São! Se elas não fossem, nós não teríamos chegado como chegamos. Tanto que o Paulo fala, né, que a gente só derruba argumentos e fortalezas com a verdade, com a palavra de Deus. E aí é onde eu falo, você não pode mais ser a pessoa que está lá na praça da caixa d'água com um radinho de pilha. É um culto, é uma palavra, é uma declaração que você aprende a usar da sua vida, não tratar aquilo como, não, é mais um, eu vou falar porque está falando, é o culto, é o pastor tal que faz assim, não. É pegar aquilo, é tomar posse daquilo. Ou seja, eu me aposto disso agora como algo que é. Então, desde domingo, você tem que estar aí, envolvido, e saber que tem resistência? Tem. Pode aumentar? Pode. E aí? E aí que a palavra para nós é resistam ao diabo. Não é espera que ele saia, não é fica aí acompanhando, assistindo, não. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E tem que ter agora uma disposição enorme da sua parte que entendeu algo que não tinha entendido. Tem coisas que para mim não ficaram claras. Então vamos aproveitar agora que a gente tem à disposição a palavra. Volta lá, assiste de novo. De repente, naquele momento, você se distraiu, porque para você é comum. Naquele momento tem gente que nem não estava na igreja, estava em casa, estava fazendo comida, estava ocupado com alguma coisa e estava ali. Tem gente que estava ali assistindo o jogo junto e tentando conciliar as coisas. Que desgraça! Vai dividir a palavra, de repente a tua vida ali estava passando na tua frente e você estava importando com qualquer tipo de entretenimento. Então, a primeira coisa, quem viu pela metade, quem viu mais ou menos, volta. Vai ver de novo. Vai assistir de novo. Vai pegar aquilo ali, olhar aquilo de novo, ouvir aquilo de novo. Porque você tem que saber quais os pontos que você vai ter que ser mais forte, que você vai ter que ser mais valente do que o valente. Pontos que não foram vencidos na sua vida, por você. Se você não venceu, alguém está vencendo no teu lugar, que é o valente. E a Bíblia diz que a gente deve ser mais forte do que o valente. E como é que a gente vai ser mais forte? Com a luz certa, com a luz de Deus, com a verdade.
e a verdade é a palavra de Deus. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Não é se apoiando no nome da tua família, não é se apoiando no lugar que você mora, não é se apoiando no dinheiro que você tem, não é se apoiando no amigo tal, não é se apoiando na tua profissão, não é se apoiando na igreja. Prestou atenção no que eu falei agora ou não? O que eu falei agora? Hã? Não, eu disse não é se apoiando na igreja. Não é se apoiando na igreja. Por quê? Tem gente que está terceirizando para a igreja uma luta que é dela. A igreja está te ensinando. Não, porque está acontecendo em você. O quanto você se envolveu de domingo para cá nisso? Opa! Quantos que nem o ato profético fizeram? Faz aí, uma pessoa falar assim para você, faz um risco no chão, uma coisa. Uma pessoa dizer assim, ó, tenha um ato profético e faça um risco no chão. Aí é outra coisa. Porque essa pessoa está abrindo para você uma oportunidade de você dar um passo de fé. Então, daqui para trás, isso aqui não volta mais para a minha vida. Estou fazendo uma risca no chão nisso aqui, ó. Vou tomar essa atitude que ninguém tomou. Meu pai não tomou por mim, minha mãe não tomou por mim, tal pessoa não tomou, eu tomo essa atitude. Ah, mas isso aqui agora vai ser ruim. Não vai ser ruim, vai ser difícil. Mas alguém tem que tomar a decisão difícil. E se você tomar essa decisão em si, vai dar na mesma do que sempre deu. Você precisa fazer uso da palavra de Deus. E para isso tem que crer nela. Não pode ser mais essa pessoa que às vezes até está na igreja, vem às 7 da manhã, que bênção. Mas de repente o que está ouvindo, sabe, é só mais um barulho. Não tem esse peso. A palavra de Deus tem que ter peso na sua vida. Não trate a palavra de Deus como qualquer outra coisa. Não brinque com a palavra de Deus. Não trata o santo como secular. Separa o que é santo. Coloca foco no santo, no que é santo, no que tem que ser prioridade na sua vida. O que eu tenho, as pessoas às vezes que eu falo aqui, eu vi uma, fiquei sabendo de outra, dei falta de uma, eu estou aí aos poucos, uma que eu mando ligar, que eu não tenho contato, outra que eu peço, ligo, mando mensagem e tal. E uma que vem, outra que volta e tá, e outra que chega e tal. O que tem em comum na vida de todas? Ah, está acontecendo isso. Ah, perdi um mês. Ah, perdi um ano. Ah, tal coisa na minha vida aqui estava assim e tal. O que todas têm em comum? Tiraram força das coisas de quem? De Deus. Ah, porque eu me envolvi com o meu casamento. Ah, porque eu me envolvi com o meu trabalho. Ah, porque eu me envolvi com tal coisa. E tirou do santo. Tirou de Deus. Isso eu falo até de gente que está acompanhando a distância, que às vezes não recebo notícia há um tempo, tal. Às vezes quando eu vou mandar mensagem, fulano, e aí, tal, não falou mais nada. E aí, então, sabe, eu comecei naquele horário que eu assisti o culto, tal, não está assistindo? Não. Como é que está isso? Então, sabe, olha, isso aqui agora está de ponta cabeça. Então, tirou de Deus. Não tira de Deus. E se você é aquela pessoa que vinha tratando as coisas de Deus, vamos techuvá, vamos voltar à origem. A palavra criou, haja. Quando você tem que falar uma palavra, fala crendo, convicto. Não deixa sair da sua boca qualquer coisa. Coisas que contaminam, coisas que prejudicam, coisas que Deus reprova. Fale a palavra. Ouça a palavra e não use aquele filtro velho da sua mente de que não é bem assim, é muito difícil, para mim não é bem desse jeito. Não, quando você ouvir a palavra, você tem que misturar com a fé. Então você tem que receber a palavra, eu creio nisso.
Eu creio que da minha boca vai sair uma fonte de água viva, como nunca saiu antes. Que eu abençoo minha casa, minha vida, meus bens, meus filhos, minha família. Eu abençoo a obra das minhas mãos, não vão ser como eram antes. Eu não vou ser mais aquela pessoa que desde o copo que eu pegava caía facilmente, ia dirigir um carro, batia, ia fazer um trabalho, não dava certo, aquilo nunca concluía. Eu começava, alguém tinha que concluir para mim, não. Eu abençoo as minhas mãos. Eu vou colocar as minhas mãos e aquilo vai ser diferenciado. Está escrito, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Você tem que ser a pessoa que quem te conhece, ainda que não saiba da tua fé, tem que olhar e falar, o que tem na vida dessa pessoa? O que tem na vida dela? O que acontece com essa pessoa? Às vezes, dentro da igreja, tem gente que pergunta um para outro, o que tem na tua vida? O que você tem? O que tem? Eu estou falando para o bem, tá, gente? Estou falando para o bem. O que tem na tua vida? O que você faz? Como que você chega a esse resultado, desse nível? Porque é fé. E não é uma fé que sente, é uma fé que age. Isso vai desde como você recebe a palavra. Quando eu estou declarando, a unção de governo está sobre mim, eu governo para a glória do Senhor, eu creio naquilo, eu creio que alguma coisa, hoje, eu passo a governar. O quê? Não sei, mas eu acredito. Uma coisa, uma pessoa, uma situação, uma área, que Deus está trabalhando em algo que eu não sei, mas estou aqui preparado para assumir, para fazer. Que Deus está trabalhando no silêncio. E se Deus trabalha no silêncio, eu confio no silêncio. Eu não me desespero no silêncio, eu confio. Nós precisamos aprender a confiar no silêncio. Por quê? Porque nada que Deus está fazendo, Ele não avisou que faria, que não faria. Não foi assim com Abrão? Quando Abrão quando ele foi ser pai, teve algum barulho, algum movimento, alguma coisa, rebuliço, terremoto, aquele vento que fez o barulho lá do Vale de Ossos Secos? Teve? Hã? Foi assim ou não? Teve algum barulho? Ele confiou, não confiou? 25 anos. Dos quais ele poderia ter abreviado 13. Porque teve um momento que, eu não vou dizer que ele não confiou, mas ele deixou que alguém que fez um barulho, que deu uma direção diferente, pega a minha serva aí e faz um filho nela. Deus não fez esse barulho. E tem gente que é viciada em barulho. Tem gente que assim no silêncio entra em pânico. Está tudo muito quieto. É até uma resistência, porque eu faço as coisas e eu não vejo. Calma. Confie no silêncio de Deus. Mas eu tomei tal decisão e não está acontecendo nada. Confia no silêncio de Deus. Você fez a sua parte? Você não vai fazer a parte de Deus. Você faz a sua parte. Certifique-se de que você fez toda a sua parte. É igual eu falei para uma pessoa hoje ainda que mandou uma mensagem me pedindo um número. Ainda mandei assim para a pessoa. Falei, a senha para desbloquear tal coisa é essa aqui. Aí eu pensei assim comigo, né? Ainda na hora eu lembrei da palavra. Sabe quantos dígitos tem a senha? Os dígitos da senha é o número de um CNPJ. Quantos dígitos tem um CNPJ? 14. Eu coloquei o número todo para a pessoa e coloquei assim, atente-se para digitar todos os 14 dígitos. Senão não vai desbloquear. Porque às vezes a pessoa está acostumada no mesmo lugar digitar 6. E às vezes você manda 14, mas a pessoa acha que são 6 primeiros. Por quê? Porque é o que está na cabeça dela. Não, eu sempre desbloqueei isso com 6. Eu apertava 6 números e desbloqueava.
Mas não é o filtro dela que vai desbloquear, é o meu filtro. E o meu filtro são 14 dígitos. Então eu coloquei ainda assim, eu tive o cuidado de mandar, eu mandei a senha, para você desbloquear é esse. Aí depois eu coloquei, eu acho que essa pessoa vai digitar, achar que eu estou falando dos 6 primeiros. Eu não falei, mas ela mandou, manda a senha para mim de 6 dígitos. A senha, na verdade, tem 14. Eu coloquei a senha e coloquei, atente-se para digitar os 14 dígitos, o número completo. E é isso que algumas pessoas fazem. Deus fala, faz assim, a pessoa faz até um ponto. E ela quer que até um ponto equivalha a tudo que Deus falou. É assim para Deus? Não. Se a senha tiver 14, você vai ter que digitar os 14. Se você digitar 13, se você digitar 11, se você digitar 6, porque é o que você estava acostumado, quer dizer, se você faz o que você estava acostumado a fazer e quer que Deus receba como o que Ele quer, não tem negócio, não tem acordo, não tem vitória. Faz do jeito de Deus. Não seja mais o que acende a tua própria tocha. Olha para a luz de Deus. Se você tem uma palavra, creia na palavra. Não despreza a palavra. Eu não desprezo. Às vezes, tratar como alguns estavam tratando é desprezar. Agir como alguns estavam agindo, ou seja, não agir, é desprezar. E você vai viver mudanças, você vai estabelecer um novo ciclo, você vai quebrar maldições, você anula uma carga geracional, quando você tem a atitude que Deus está dando a você, a direção. E que a palavra de Deus está clareando. Por mais difícil que pareça agora, por mais complexo que seja agora, por mais que esteja exigindo de você, coloca força nisso. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E é um tempo de governo. Para que a sua vida não seja mais conduzida, tocada, para que você não esteja e não seja mais escravo em nenhuma área, mas tenha a plenitude e governe para a glória do Senhor. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, com as mãos do seu coração. Eu iniciei dizendo que hoje a gente tem um problema, que tem gente hoje que tem uma obsessão em fazer o quê? E eu não concluí esse assunto. Tem gente que começa a viver um problema na saúde, na família, no casamento, um problema emocional, e às vezes estabelece na cabeça um tempo. Não, em um mês eu tenho que resolver isso aqui. Em um ano eu tenho que resolver isso aqui. É como se o Abraão tivesse, quando Deus falou para ele, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para o lugar que eu te disser, farei de você um grande povo, uma grande nação, e você será uma bênção. É como se o Abraão tivesse colocado na cabeça dele assim, em um ano eu tenho que ter um filho nos braços. Aí em um ano ele não teve um filho. E aí então ele começasse a pensar assim, se eu não tive um filho em um ano, então devo eu concluir que Deus tem para mim que não é para eu ter um filho. É o que está acontecendo hoje. Essa tem sido uma tentação. Qual? Gente influente, gente que está à frente de grupos. Isso pode ser a célula, o que hoje está disseminado, né? Uma célula. Você vai na casa de uma pessoa, participar de um culto, pode ser o líder de uma igreja pequena, pode ser o líder de uma igreja enorme, de uma mega igreja, que ele não vence um problema, que ele não vence uma situação. De repente, ele começa, para dormir, tomar remédio controlado. Daqui a pouco ele está tomando remédio para dormir, remédio para ficar bem, remédio para ficar animado. Aí, aquele tempo que ele estabeleceu na cabeça dele, e que não tem nada a ver com a palavra, não tem a ver com a luz de Deus, tem a ver com a luz própria. A tocha que ele acendeu, diz assim para ele, não,
Mas não é um problema se a pessoa não vencer. Por que ela não venceu? Porque ela não foi até o fim. Então, no meio, ela conclui que aquilo é a vida dela. Não é um problema você aceitar que a tua vida, que a tua saúde tem que ter acessórios. Eu não venço o problema da minha família, do meu casamento. Então, eu concluo que isso não é uma coisa errada. Então, você também pode ser assim. Eu não honro meus compromissos. Eu não pago os meus compromissos. Então, é normal que você também não pague. Se você comprar, você não pague. Se você assumir, você não vá até o fim. E tudo bem. Que seja entendido. Esse hoje tem sido a grande tentação. Por quê? Porque como a palavra de Deus você ouve em qualquer lugar, hoje qualquer pessoa pode se auto-intitular e inclusive dizer que foi Deus quem lhe disse isso, que ela é uma pastora, que ele é um pastor, que ele é um bispo, que ela é uma bispa, que é um apóstolo, que é uma apóstola, que é um reverendo, que é um obreiro, que é um missionário, que é um evangelista. E não dá para você desmembrar a pessoa da mensagem dela. Não dá para você desmembrar. Você não consegue. Você está ouvindo aquela pessoa, você vai pegar algo dela também. E hoje o que tem de gente que não tem fé para vencer as suas lutas. O que tem de gente hoje que quando estava atravessando, não era nem um mar, era um lago. Veio Jesus e a pessoa não reconheceu, gritou. Ficou espantado, assustado. E nem Jesus dizendo coragem, sou eu, a pessoa acabou tendo coragem, ela acabou se jogando no mar. Então ela estabeleceu que se jogar no mar é normal. Tem gente que no barco, todo mundo ficou desesperado, a pessoa ficou também como o mundo fica. E a pessoa então estabeleceu esse desespero, o pânico, a depressão, é normal. Porque não está reconhecendo Jesus. Essa é uma tentação que a gente precisa estar atento. Porque aqui, custe o que custar, a gente vai ter que pagar o preço. E eu falo no Ministério Mudança de Vida. Mas eu não sei se você só ouve a palavra aqui, eu não sei se você só ouve mensagem aqui. Aqui o problema, você vai ter que tratar como um problema. E não começar de forma animosa ali, entendeu? E daqui a pouco você está de forma amistosa com ele. Não. Quer saber? Não é bem assim. Dá para aceitar. Não. A cada semana hoje, nós vemos, chega por um lado ou por outro, do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, algum líder, algum pregador famoso, alguém que vem um novo escândalo, vem uma nova situação. Olha para Jesus. Se firma na palavra de Deus. Não se acostuma com uma mensagem que diz para você aceitar maldições. Aceitar limitações geracionais na sua vida. Não se contente, se sinta confortável nunca com a mensagem que distorce aquela palavra de Paulo, que a gente deve viver, estar contentado com o que nós já recebemos. Não, aquilo não quer dizer de você, o que eu recebi até agora está bom e não tem mais nada. Não, viva de maneira como se vocês tivessem recebido o que vocês tenham recebido. Quer dizer, o que você aprendeu, você sabe. Então, viva como quem sabe. E não como quem está conformado. Tanto que eu repito uma palavra que a gente fala sempre. Não vos conformeis com este mundo.
Pega a palavra. Pega a palavra, mastiga a palavra. Come. Bebe desse Espírito. Até encher o teu cálice. Se tem algo ainda humano aí, aquele filtro velho, que está fazendo aquela água sair, não é nem água, um lodo. Você vem para o filtro novo, mas o refil é velho, está ali, aquela, não, mas isso. Não, Senhor, eu vou resistir. Eu vou resistir pela fé agora. Eu não vou resistir com força, com armas, com ferramentas do Anderson aqui, e aí você diga o seu nome, com aquela mentalidade de sempre, com as afirmações, com os argumentos de sempre. Não! Eu vou resistir pela fé agora, com armas poderosas em Deus. Eu não vou colocar aquela minha meia luz para clarear as coisas, para que eu fique com meia luz e meia sombra. Não, eu vou colocar a tua luz, que vai clarear de forma que vai doer os olhos, para que eu veja claramente. Então vai aparecer o que está com defeito, vai aparecer o que está ruim, vai aparecer o que não pode mais continuar. E eu vou fazer essa limpeza. Eu vou promover essa limpeza, essa mudança, na força do Senhor. Eu peço, Espírito Santo de Deus, ajuda cada um aqui. Não é uma força nossa, não é um poder nosso, mas é o poder do Senhor que vai nos conduzir. É, meu Pai, o revestimento de poder do Senhor que vai nos conduzir. E esse poder vem da palavra, de cada mensagem, de cada palavra, meu Deus, que chega até nós. De cada palavra que o Senhor tem falado, de cada palavra que o Senhor tem liberado, e eu declaro, meu Deus, que aqueles que estão agora recebendo a palavra, que recebam poder. Eu recebo poder, meu Deus, eu tomo posse de poder, para romper, para vencer, meu Deus, para derrubar fortalezas, para ir até o fim em lutas, meu Deus, que anteriormente foram até iniciadas, que até foram ensaiadas, meu Deus, mas por conta da preguiça, por conta do desânimo, por conta da incredulidade, elas foram abandonadas, e os demônios que antes, meu Pai, venciam, continuaram prevalecendo. Chega, Senhor. Eu declaro, meu Deus, essa risca no chão, esse buraco sendo feito para esse alicerce ser construído, e não apenas uma risca, meu Deus, um traço, mas um muro ser levantado, e voltar, meu Pai, para aquele lugar comum de derrota, aquele lugar comum de pensamentos destruidores, aquele lugar comum de emoções, de sentimentos, meu Deus, nocivos, tóxicos, perniciosos, que nunca mais seja um lugar para onde nós venhamos voltar, meu Deus. Que seja levantado um muro, que obras, meu Pai, sejam feitas, decisões sejam tomadas, atitudes, meu Deus, estabelecidas, e que o Senhor fortaleça cada um aqui, para que todos, para que cada um, Senhor, resista, para que não ceda à resistência do diabo, a resistência, meu Deus, do lugar, a resistência de pessoas, a resistência das circunstâncias que já estavam estabelecidas, mas que cada um aqui receba do Senhor esse poder agora, porque eu creio que essa oração leva, meu Pai, e transfere poder a essa pessoa, para que ela agora seja, meu Deus, a resistente, a resiliente, a poderosa, que vai resistir mais do que o diabo. E que agora, meu Pai, a partir das obras dela, das palavras poderosas dela, das atitudes e decisões dela, que coisas novas, que marcos novos serão estabelecidos. E o que vai prevalecer, meu Deus, são essas marcas. Abençoa cada um, Senhor, com visão, com sabedoria, com inteligência, com força, com o poder do Teu Espírito Santo. Que ninguém aqui, meu Pai, continue lutando
insistindo na carne, que aqueles que estavam lutando na carne, que desde domingo voltaram a ter as mesmas atitudes, que foram para lugares para fazer a mesma coisa que fizeram antes, que foram em pessoas que, meu Deus, tiveram atitudes impulsivas e não atitudes espirituais. Que seja, meu Pai, agora as atitudes espirituais. Que seja a confiança no silêncio do Senhor. Que sejam obras, meu Pai, do Espírito e não mais obras da carne. E que assim o Senhor se agrade. E o Senhor possa e venha, meu Deus, abençoar e estabelecer a Tua bênção na vida de cada um. É o que eu peço ao Senhor. E eu declaro, meu Deus, de unção e de bênção sobre a vida de cada um que recebe essa oração agora, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.